É hoje que a gente fala sobre a melhor série de filho da puta que existe. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui pra falar hoje sobre a terceira temporada de The Boys, que acabou de acabar e tá todo mundo falando, tá na boca de todo mundo essa série, principalmente envolvendo o final, que dividiu bastante as pessoas. Tem gente que tá falando que foi uma decepção, foi a pior parte da série, e tem gente que tá adorando. Eu tô adorando, pessoalmente, eu gostei de praticamente tudo que aconteceu nesse final, de como foi construído, e eu vou comentar um tanto sobre isso e aproveitar deixa também comentar sobre o que eu acho de The Boys no geral, que é algo que eu nunca falei aqui no canal. Na verdade eu nunca tive nem muito a chance de falar, porque eu assisti The Boys alguns meses antes da terceira temporada estrear. Então eu fiquei nessa espera pra ver a terceira temporada e aí fazer um vídeo. Então vamos aproveitar tudo já, fazer meio que um geral. Por mais que eu não vou focar tanto na primeira e na segunda, eu vou focar na terceira mesmo, mas eu já dou esse parecer. E como o vídeo ele vai ser mais focado na terceira temporada, eu acho que eu não preciso nem avisar que o vídeo vai ter spoiler pra porra. Mesmo se não fosse necessariamente da terceira temporada, eu pegasse pra falar da série como um todo, fazer uma visão geral, se vale ou não a pena, eu acho que eu ainda não ia conseguir fazer um vídeo tão bom se eu não abrisse os spoilers, porque muito da graça de The Boys são as suas reviravoltas, são seus plot twists, como os personagens se comportam perante essas reviravoltas, como eles vão tomando suas atitudes, como vai ficando a relação entre eles. Então, um vídeo sem spoiler seria no mínimo complicado. Mas vamos lá, terceira temporada. Essa é uma temporada que de início eu tava com bastante receio dela. Por mais que tinha muito hype em cima por culpa dos trailers, né, por culpa das teorias que estavam surgindo, coisas que a Amazon já estava dando uma leve divulgada, o fato de que aparentemente o Garfienes, que é o roteirista das HQs, estava sendo o supervisor dessa temporada, então tinha aquela chance da série se aproximar mais do material original, que aí já é uma coisa que meio que divide as pessoas, né? Porque a HQ e a série parecem ser universos completamente diferentes, abordagens muito diferentes. Mas por que que eu tava com medo? Porque eu não tava gostando tanto da forma como a série tava caminhando, principalmente a partir do final da primeira temporada e a segunda como um todo. Fora que a segunda, pra mim, eu acho que ela perde um pouco a mão em como ela vai trabalhando, porque como eu falei, muito da graça de The Boys é a forma como a história vai se desenrolando, os plot twists que eles vão colocando, como os personagens eles começam a agir perante tudo isso. Mas não é só isso. Se bobear, o que mais prende na primeira temporada, principalmente no começo, quando você ainda não sabe direito como é aquele universo, você não conhece bem os personagens, o que mais chama atenção e o que mais prende, uma das coisas que a série faz de melhor, é a crítica, a indústria dos super-heróis. E é algo que funciona incrivelmente bem, principalmente hoje em dia, porque todo lugar que a gente vai, a gente vê algo sobre Marvel, sobre DC, filme novo que vai sair de personagem X, filme passado que tem alguma ponta pra um que vai vir daqui 2 anos, gente discutindo o que acharam no episódio da semana de tal série de super-herói. A mídia de super-herói deixou de ser um negócio ali de nicho que uma outra pessoa pegava e acompanhava para algo que todo mundo acompanha, todo mundo gosta, todo mundo hypa. E por conta disso tem rios e rios de dinheiro movimentando tudo isso, não só nos filmes e séries, mas em produtos temáticos, em merchandise, bonequinhos, canecas, camisetas. Tem todo um mercado em cima disso e The Boys parodiza isso em um mundo onde super-heróis realmente existem. E faz a retratação melhor possível, porque ele coloca os supers, não como heróis, mesmo quando eles estão com alguma disputa interna ali entre eles. Quantas pessoas eu vou salvar? Qual o meu maior feito em uma batalha? Não, eles estão discutindo quem é mais rápido, quanto dinheiro eles conseguem arrecadar mais, quem tem a maior popularidade entre os fãs. Basicamente ele rebaixa a questão de super-heróis a um simples popstar. Toda aquela questão de super-heróis, das equipes, é puramente marketing. Eu acho que a primeira temporada ela consegue dosar muito bem a crítica com o roteiro.
Na segunda, eu acho que eles pegaram muito na parte da crítica mesmo, que acaba ainda sendo uma das coisas mais legais ali. Muitas das partes que eu mais gostei na segunda temporada era envolvendo isso, como por exemplo, eles tentando vender a Maeve como uma heroína LGBT para abraçar a causa LGBT, mas na verdade só queriam dinheiro que ia vir de tudo isso, com produtos LGBT da Maeve que, sinceramente, não faz a menor diferença. E a série grita isso em inúmeros momentos, né? Como por exemplo a Becca fazendo waffles pro Ryan, você vê a caixa do Waffles, Waffles LGBT. Tipo, não faz diferença nenhuma aquele waffle de algum outro, mas eles estão tentando abraçar um movimento, uma causa social para vender. A mesma coisa a questão quando entra a Tempesta na segunda temporada e fica aquele surto todo, nossa, agora tem 3 garotas no set, que legal, não sei o que, vamos fazer um evento mostrando o empoderamento da mulher no mundo dos super-heróis. E todas as perguntas que eles fazem em entrevista para as 3 é envolvendo homens. Se elas estão namorando alguém, se elas têm interesse em ter família, se elas têm interesse em ter filho, são as perguntas mais machistas que eles poderiam fazer. Tipo, é todo aquele evento com uma causa meio feminista, mostrando o empoderamento da mulher, mas ainda continua com algo machista de fundo. Inclusive, essa é uma parte que eu acho que é uma das únicas partes sensatas, minimamente, da Tempesta, que é ela ficando incomodada com isso. Que ela quase mandando o entrevistador tomar no cu, porque realmente causa um desconforto ali. Por mais que depois a Tempesta é o desconforto em vida, por todas as merdas que acontecem na temporada, os plot twists envolvendo ela, que eu não posso falar, senão o YouTube vai me fuder bonito. Mas eu acho que a segunda temporada, ela não pesou tão bem a questão de roteiro. Eu acho que muito do roteiro ali da segunda temporada é muito ao acaso, é muito baseado na questão do plot twist da Becca que tinha no final da primeira temporada, que já é algo que eu não gostei, eu não consegui comprar tão bem aquele final, mas parece que tudo que a segunda temporada ela tenta desenvolver nos personagens, todas as reviravoltas que ela tenta colocar, parece que chega no final ela desfaz. Por mais que agora, vendo a terceira temporada, eu consigo ver melhor alguns impactos que a segunda causa pra terceira, mas pra mim a questão que mais tinha ficado clara era, sei lá, agora o Ryan tá com o Bruto e o Hugh tá numa agência que processa super-heróis. Porque de resto parece que não fez diferença quase nenhuma. O Profundo, que tinha sido afastado do set, entrou pra uma igreja pra tentar melhorar de novo a imagem, pra talvez voltar pra equipe, termina a temporada, ele não tá nem na igreja, ele não tá nem no set. O Trem-Bala foi afastado do set porque a Tempesta é racista. Termina a temporada e ele tá de volta no set, como se nada tivesse acontecido. A Tempesta entra no set pra substituir o Translúcido. Chega o final da temporada, a Tempesta praticamente morre. E de novo temos 2 cadeiras faltando no set. Então, você percebe? Parece que tudo que a temporada tenta desenvolver, parece que tudo que a temporada tenta colocar, ela desfaz no final. Inclusive a questão do final da primeira temporada, que a Becca tá viva, então muda muito do objetivo do Bruto pra ser um maluco sedento por vingança, pra ser alguém querendo salvar a amada. E chega no final da segunda, volta aquela questão de vingança, porque agora realmente a Becca morreu. E agora vindo finalmente pra falar da terceira, porque a terceira eu acho que a questão que me fez gostar tanto dela é que ela meio que subverte essa questão da segunda. Eu tenho a impressão que a terceira realmente queria fazer mais roteiro, queria fazer mais desenvolvimento, queria fazer melhor o trabalho de personagens, um trabalho de crítica que não tá voltado só para essa questão da indústria, do marketing, de como você vai vender os seus heróis, mas para uma questão até mesmo social, que é uma coisa que, pelo que eu vi, já puxa mais da HQ, porque a HQ pega pra fazer muita crítica política, e essa temporada começa a fazer isso. Aquela disputa que tem do meio pro final, da Luz Estrela com Pátria, aquilo é uma treta política filha da puta. Assim como os embates que acabam acontecendo entre os personagens, que pra mim volta um pouco pro eixo, os personagens sendo quem eles realmente são, que era uma coisa que às vezes eu não sentia tanto na segunda temporada, principalmente no núcleo dos rapazes, que, cara, eu adorava todos eles na primeira, e na segunda a relação entre todos tá muito torta, tá muito conturbada, tá muito confusa, e não é porque o Bruto sumiu, porque, tipo, o Bruto sumiu, mas o Leitinho tá destratando um pouco o Hugh ali no começo, então, tipo, é um negócio torto, é um negócio confuso, e aqui não, aqui tá o Hugh lá no quase um chefão,
por culpa do cargo dele na agência anti-super. Os rapazes trabalhando pra ele, seguindo ordens, tipo, Bruto obedecendo ordem, meio carrancudo, mas ele tá, porque ele tá tentando ser alguém melhor por conta do Ryan. O francês, a Química, o Leitinho, tá todo mundo tendo uma dinâmica bem legal, tá uma equipe unida de novo. Vai acontecendo os plot twists ali, o Hughie descobrindo sobre a Vitória ser a super que estourava a cabeça lá na segunda temporada. Volta pra aquela questão da primeira, dos três surtando, de matar super, de sair do limite um pouco de novo. E tudo vai conversando muito bem entre si, porque entra nessa questão do Hughie falando que ele queria caçar os supers, mas agora da forma certa, sem estar cheio de vísceras por todo o corpo. O Bruto também tá seguindo uma linha mais ou menos assim, não por ele, não pelo Hughie, mas pelo Ryan. E quando acontece isso, volta para um conflito direto deles com eles mesmos. O Bruto, ao mesmo tempo que ele quer voltar pro fight, ele quer voltar, ele tem um certo receio, tanto que ele afasta o Ryan e isso abre porta pra dar toda a merda do final. Enquanto o Hughie abre a porta pra ele se sentir impotente, pra ele se sentir fraco, pra ele se sentir inútil, alguém que tá sempre precisando ser protegido, o que abre a porta pra ele usar o V temporário. Que é uma coisa que eu achei muito legal de terem colocado nessa temporada, né? Porque a HQ sempre mostrava essa questão do grupo dos The Boys também serem supers, né? Eles também terem usado o V, terem poderes ali pra poder bater de igual pra igual com os heróis, né? Como o próprio Bruto fala no episódio do Hirogasmi, eu nivelei o jogo. Mas aí entra até mesmo uma discussão sobre essa questão de drogas, né? De como muda a pessoa, ou se a pessoa era sempre daquele jeito mesmo antes de usar aquilo, deixa mais estável a relação dele com a Luz Estrela, deixa estável a relação dele e do Bruto com os outros personagens, começa a ter mais conflito entre eles, e a série também pega para retratar melhor quem são eles e quem eles eram antes de surgir o grupo dos rapazes, porque eu acho que o máximo que a gente tinha visto era um pouco da questão do Bruto com a Becca, né, na primeira temporada, que fazia parte da motivação do personagem, e o evento que separou toda a equipe anos atrás envolvendo o Facho de Luz. Mas agora mostra melhor quem eles eram realmente antes de tudo isso. O Leitinho mostra aquela questão do porquê que o pai dele queria tanto incriminar a Vald, porquê que ele ficava investigando tanto os poderes da Vald a ponto de ser morto, que era a questão do avô do Leitinho ter sido morto pelo Soldier Boy, o que traumatizou o Leitinho, deixou ele com aquele toque que a gente já via nas duas primeiras temporadas. Trabalha melhor a questão que ele tem com a filha de querer esconder tudo isso da Janine, o que acaba complicando a relação dos dois. O francês entra aquela questão da pequena Nina, por mais que eu acho que o francês foi o menos aproveitado, né, porque falam muito da questão da relação dele com o pai, né, eles fazem muita essa alusão do francês ser quase um cachorro, que ele tá acorrentado e, tipo, só muda quem segura a corrente, se é o pai dele, se é a Nina, se é o Bruto, ele é apenas um pau mandado, e mostra muito esse conflito, ele tentando se libertar um pouco por conta da Químico, por influência da Químico, mas ele tem medo de ir contra as pessoas, ele é um covarde ali, mas tipo, ele tá tentando ser melhor. A Químico também tem essa questão, eu acho muito legal a parte da Químico, né, porque tem essa questão dela perder os poderes por conta do Soldier Boy, que é uma coisa, eu acho que isso ficou faltando um pouco, deviam desenvolver melhor como o Soldier Boy ganhou aquele poder, como ele virou aquela arma que nega o V, mas essa parte foi legal, porque é a Químico se aceitando por quem ela se tornou, não culpando mais o V e vendo o V como uma força, não vendo o V como algo negativo, algo que vai matar as pessoas, mas vendo que realmente é as pessoas que estão se matando, não é o V. Então basta ela usar o V de uma forma boa. É um arco que eu achei bem legal, a relação dela com o francês ficou muito boa, ficou muito fofinha, as cenas, aquela questão da família mesmo, né, do grupo The Boys ter virado uma família, cara, muito legal, muito bom. E não é só nos The Boys que tem esse desenvolvimento, que você enxerga melhor quem eles são, mas no set também,
O Trem Bala tem melhor explorado essa relação dele com o irmão, por mais que ficou meio inacabado, né, por conta de todos os eventos que aconteceram na temporada e só terminou com o irmão dele chamando ele de assassino e expulsando da casa dele. É um arco que ficou inacabado. Podem explorar muito bem isso na quarta temporada se souberem continuar. O Black Noir teve toda a questão dele do passado, no Revanche, qual era a relação dele com Soldier Boy, qual a relação dele com Pátria, mas que infelizmente teve um fim precoce, né? É uma coisa que... eu acho que esse realmente foi provavelmente o ponto mais baixo ali, por mais que era algo que eu já esperava, né? Pô, quando o Black Noir ele tira o chip de rastreio ali, eu já pensei, mano, se ele voltar pro set, ele morre. E as escolhas que ele tinha era ou lutar sozinho ou voltar pro set. E ele volta pro set que condenava ele à morte. Os dois lados eu acho que condenavam ele à morte, mas voltando pro set era menos digno do que o personagem realmente merecia. Ainda assim, foi uma parte muito boa. Toda a parte estética, como eles abordam a loucura do Black Noir, com aqueles bichinhos que ele cria na cabeça dele, fazendo meio que um teatro, mostrando todos os eventos do Revanche, que já tinha mostrado ali no flashback da General, que era líder do The Boys, mostrando por que ela odeia tanto os Supers. Foi uma parte muito legal, amarrou bem a trama, mostrou bem já quem era o Soldier Boy antes de colocar ele propriamente na série, né, como um dos elementos principais da temporada, toda a caça dele para a equipe antiga e como o Bruto ele acaba se aliando como uma oportunidade de matar o Pátria e como a série desconstrói tudo isso. Sério, pra mim essa temporada ela não teve bola fora. Ela foi muito bem construída, foi muito bem lapidada, foi muito bem amarrada em todos os pontos. Até mesmo no último episódio, que tá todo mundo reclamando, tá falando que, ai, não faz sentido, que não sei o que. Cara, faz sentido sim. A questão do Ryan, que ele foi junto com o Pátria, né, ele aceitou aquele negócio que ele é filho do Pátria, não sei o que, aquilo tem motivo, porque tipo, pô, uma criança de 10 anos que tá traumatizada por ter matado a mãe, a pessoa que prometeu cuidar dela tratou ela como lixo, por mais que fosse pra afastar, pra proteger, ele não tem maturidade o suficiente pra entender como o Hugh teve. Por sinal, teve esse negócio, né, a questão do Bruto, né, o passado do Bruto envolvendo o irmão dele, como ele se culpava por isso, e como ele enxerga o irmão dele no Hughie. Foi outra parte muito boa, mostra porque que o Bruto tinha tanto aquele desconforto perto do Hughie, né, mostrando que o Hughie é talvez o maior ponto de humanidade do Bruto, mas que o Bruto não sabe lidar bem com isso. Cara, o que o Bruto faz com o Hughie no último episódio é exatamente o que ele fez com o Ryan, só que de uma forma um pouco diferente. Enquanto o Ryan, o Bruto coloca a culpa da morte da Becca totalmente nos ombros dele, que é justamente pra dar um chega pra lá porque eu vou me matar, o Hugh ele faz a mesma coisa, só de uma forma física. Ele descobre que o V temporário tá matando ele e o Hugh através da luz estrela, e ao invés de dar oportunidade pro Hugh ir lá junto com ele, meter porrada em todo mundo e acabar morto junto com o Bruto, ele pega, dá um soco na cara do Hugh e deixa ele desmaiado no meio de uma lanchonete. Ele protegeu o Hugh, mas do jeito dele, e o Hugh sabe entender isso, ele tem maturidade pra ver que ele tá sendo protegido. Mesmo que agora ele tenha poder, ele ainda não é forte o suficiente. E aí entra um diálogo que eu acho muito legal, ele entendendo realmente o valor da força, né? Dando valor pro pai dele, que era um diálogo que no início eu tava achando meio aleatório, mas depois amarrou muito bem. Mas, tipo, isso mostra como o Bruto, ele não sabe lidar muito bem com as pessoas. E o fato do Ryan ser uma criança abriu a porta pro Pátria ter contato com ele. O Bruto, como ele só tava tentando afastar pra proteger o Ryan, não é estranho, realmente, ele acabar tendo aquela atitude de ir contra o Soldier Boy pra proteger o moleque. O Soldier Boy é um escroto filho da puta que mataria o Ryan de qualquer jeito pra alcançar o objetivo dele, que era matar o Pátria. Teve aquela questão que o pessoal tava falando que ele ia matar o Pátria só por culpa do acordo dele com o Bruto, mas não. Porque eu acredito que se o Pátria não tivesse tão emotivo naquela cena, se encontrando com o Soldier Boy, já sabendo que o Soldier Boy é o pai dele, que eu acho que esse é o plot twist, assim, explodiu a série de vez. Mas a questão que faz o Soldier Boy ter o desprezo pelo Pátria, mesmo o Pátria sendo filho dele, é o fato dele estar emotivo, é o fato dele estar quase chorando, que faz o Soldier Boy ver ele como um fraco. E é por isso que o Soldier Boy vai pra cima
do Pátria. Porque se o Pátria talvez... Tem aquela cena, por exemplo, do espelho, que é o Pátria mais humano, o Pátria mais emotivo, o Pátria instável, brigando com ele mesmo super arrogante, egocêntrico, que não se importa com os outros, não se importa nem com ele mesmo, que por sinal é uma das melhores cenas da temporada toda, né? Esse debate do Pátria com ele mesmo. Mas vamos supor, se fosse aquele Pátria do espelho, que começa a julgar todas as atitudes, toda a humanidade que ainda existe dentro dele mesmo, eu acho que o Soldier Boy, ele não ia pra cima do Pátria. Porque aquele Pátria do espelho, aquele Pátria que julga ele mesmo, é o ideal que o Soldier Boy tem. E como o próprio Soldier Boy falou, ele sempre quis ter um filho. E se o filho dele se mostrasse aquilo, é bem provável que ele mandaria o Bruto se fuder. E isso, de novo, conversa muito com o que a série já estava colocando, que ali não tem esse negócio de acordo. Eles não estão num coletivo exatamente. Eles estão seguindo cada um por si, Deus por todos. E no máximo eles se aliam, no máximo eles ficam juntos ali por um objetivo em comum, mas que tá cada um indo por uma causa. O Hyugi ainda tá querendo fazer a Vault pagar pelo que aconteceu com a namorada dele, e agora ele tá com esse surto, ele quer poder, ele quer ser poderoso, não quer mais ser protegido pelos outros, então ele acaba seguindo com o Bruto. O Bruto quer acabar com o Pátria de qualquer jeito, nem que ele tenha que se aliar ao Super pra isso. O Soldier Boy, ele quer matar o Revanche inteiro, mas ele não sabe como ele pode fazer isso, não sabe como usar as tecnologias, então ele precisa do Bruto e do Ryui. O Leitinho quer matar o Soldier Boy a qualquer custo por vingança pelo que aconteceu com a avó dele, por ter desgraçado a família dele. E ele acaba se aliando à Luz Estrela, que só quer parar essa loucura toda, ter o mínimo de vítimas possível, e isso causa atrito entre os dois, porque enquanto o Leitinho tá querendo dar tiro, tá querendo ir pra porrada, tá querendo... ele tá quase num suicídio ali, a Luz Estrela pega, puxa ele e fala, não, tem gente inocente aqui. Então o Leitinho, ele fica nesse meio termo, mas é provavelmente o personagem mais maleável durante a temporada inteira. Então, tipo, a temporada toda, ela trabalha como não tem coletividade ali entre esses personagens. Eles estão com objetivos que se alinham um pouco, mas ainda não é muito. A oportunidade que um tem de fuder o outro, eles vão fuder um ao outro. Então, o fato do Bruto ter tacado laser no Soldier Boy, ou se o Soldier Boy realmente ficasse do lado do Pátria, não seria surpresa. Na real, colocar o Ryan ali foi uma puta estratégia boa pra não fazer os personagens todos se matarem entre si. Porque, sério, ia até o Bruto, Maeve, Soldier Boy contra o Pátria, enquanto o Leitinho, o Ryui, o Francês, a Químico e a Luz Estrela daria contra o Soldier Boy. Então, tipo, ia ficar, tipo, um suramão tão louco que ia todo mundo se matar mesmo. E a simples presença do Ryan naquele lugar subverteu tudo. Fora que também mostrou o ponto de humanidade no Pátria, que foi muito legal. Porque aquela provavelmente foi a primeira vez que a gente viu o Pátria, ele se importando realmente com alguém antes de sair na porrada. Quando o Soldier Boy ele dá porrada no Ryan, o Ryan fica desmaiado, o Pátria, ele até esquece da existência daquela briga. Ele até esquece que tá todo mundo querendo a cabeça dele. Ele vai ver como tá o filho. E quando ele vê, quando ele confirma que o Ryan tá bem, que ele tenta ir pra porrada e a Maeve puxa ele pra brigar com ela. Talvez dessa parte toda o que eu menos gostei foi o desfecho da Maeve. Por mais que sim, eu acho plausível toda aquela questão dela se sacrificar para salvar a Luz Estrela. Mostrou que as duas tinham uma relação bem legal, né? Por mais que a Maeve tava a todo momento cutucando a Luz Estrela, ela tava cutucando porque ela se importava com ela no fundo. Do mesmo jeito que o Bruto se importa com o Hyugi, né? Era uma relação até bem parecida. Então, até aí eu acho plausível. Eu só não gostei tanto da parte dela sair viva daquilo. Tipo, pô, ela explodiu com o Soldier Boy, perdeu o poder, caiu de um prédio de o quê? 50 andares? E saiu viva. Meio forçado. Parece que foi meio que para dar um final feliz pra personagem, mas tipo... eu acho que The Boys e final feliz são duas coisas que não se aliam muito. Mas eu acho que essa questão do desfecho da Maeve e o desfecho do Black Noir... eu acho que foi as duas bolas mais fora que teve nessa temporada. São as duas coisas que eu menos gostei. Não foram necessariamente ruins, né? Como eu falei, a Maeve foi interessante. Ver um personagem tendo um final feliz, por mais que eu acho que não combina tanto. Mas beleza, foi legal, foi satisfatório. Foi legal ver a ceninha final dela ali. O Black Noir... eram as duas opções que eu via que tinha. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Escolheram um, beleza, não reclamo.
o Pátria matar o Black Noir ali condiz com a personalidade dele, ainda mais visto tudo que ele descobriu no decorrer da temporada. Eu acho que, tipo, se fosse pra eu pegar outra bola fora, é uma bola fora que tem em todas as temporadas, que é a existência do Profundo. Eu ainda não entendi pra que serve esse filho da puta. Por mais que agora, aparentemente, ele vai ser o pau mandado do Pátria, ele vai ser meio que o assassino de aluguel, já que não tem mais Black Noir, afinal, ele pavimenta a estrada pra treta política que pode começar, porque agora com a entrada da Vitória Animão na Casa Branca, o Pátria tem poder político, e esse é o ponto que talvez o Pátria esteja praticamente imparável. A única coisa que eu acho que realmente pode segurar o Pátria é a existência do Ryan, como aconteceu nesse finalzinho, nessa questão do Soldier Boy. Provavelmente o Ryan vai ser a kryptonita do Pátria. Se não for quem vai dar fim no Pátria e talvez se tornar o vilão final, eu realmente acredito que talvez a última ameaça seja o Ryan, principalmente visto o sorrisinho que o filho da puta dá no fim da temporada. Porque, tipo, o Pátria, ele tá literalmente imparável. Ele tem a família que ele sempre sonhou, ele tem a adoração do público sendo quem ele é, né? O Pátria, ele sempre foi um personagem que ele se importou muito com a imagem dele. Ele sempre evitou transpassar esse lado sádico, esse lado psicopata, esse lado que quer sair passando laser em todo mundo e matando geral, porque ele pensava que ele seria desprezado pelo público. E quando ele faz isso por impulso, porque jogaram um negócio no filho dele, ele aplaudem ele. É uma reação que nem mesmo o Pátria esperava e que agora isso dá um poder filho da puta. Porque isso dá liberdade, do Pátria pode fazer o que ele quiser. O Pátria é um deus daquela porra. E vai foder literalmente tudo. E de novo, é uma puta crítica. Não, isso é uma puta crítica. Então realmente, eu não consigo entender quem pega e fala, caralho, o final de temporada foi horrível, o final de temporada desfilou. Eu vi até gente falando que o final da temporada parecia que tinha começado da mesma forma que começou a terceira, que é mais ou menos a crítica que eu tenho com a segunda. E, cara, a impressão que eu tenho é que eu tô vendo agora outra série. A atitude dos personagens mudou, os personagens realmente evoluíram dessa vez. Os sete estão tudo desestruturado. A gente tem um Profundo que tá agora sendo um pau mandado do Pátria. Ele não tem mais voz, ele não tem mais lugar ali. O Trem Bala tá no meio termo, vou ficar ou não vou, porque o Pátria tá atacando todo mundo. A Ashley já se rebelou contra o Pátria, apagando a informação que a Maeve estava viva. A Ashley sabia disso e apagou os arquivos pro Pátria não ficar sabendo. Então, tipo, já tá desestruturado ali a questão da Vault. Assim como o Edgar tinha falado no meio da temporada quando ele foi afastado da presidência. O Pátria tá afundando a Vault com tudo que ele pode. E nos rapazes também, a gente tem um francês que tá tomando mais iniciativa, que ele tá trabalhando mais por ele e pela Químico. A gente tem um Bruto que tá se tornando mais humano, que tá aceitando melhor os erros do passado dele, que tá tendo uma relação melhor agora com o Hugh. Agora a Luz Estrela tá nos rapazes, não tá mais com o Sete, nem que fosse como uma agente infiltrada, não, ela tá totalmente com o pessoal ali agora. Acho que a única coisa que realmente terminou na estaca zero foi o Soldier Boy. E mesmo assim o Soldier Boy ainda tem a chance de voltar, porque ele foi só congelado. Não mataram ele, não tiraram ele de cena. Não, afastaram o Soldier Boy. Se algum filho da puta pegar, abrir aquela câmera de novo, como o Bruto tinha feito, volta o Soldier Boy e não desfizeram nada que aconteceu nessa temporada. Porque o trabalho do Soldier Boy, a relação dele com os personagens já tá ali. Eles não incapacitaram totalmente o Soldier Boy como fizeram com a Tempesta quando deixaram ela cotoca. E que mesmo assim ainda teve propósito. Construiu quem o Pátria foi nessa temporada. Sério, não consigo entender quem falou que esse final foi ruim, cara. Tirando os pequenos tropeços que acontecem no último episódio mesmo, né? A maior parte dos tropeços tá nesse último episódio. Eu não tenho medo de falar que essa temporada foi simplesmente perfeita. Mas enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre The Boys e a terceira temporada e o final. Comentem aí o que vocês acharam do final, se vocês realmente gostaram desse desfecho de temporada, o que vocês acharam da temporada como um todo, as mudanças de rumo que acabou tendo um tanto na série, e o que vocês acham da série como um todo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!